Bem-vindos, mais uma vez ao canal, a mais uma análise empolgante de uma das séries mais aclamadas do momento. Hoje, mergulharemos no quarto episódio de Invasão Secreta. Preparem-se para uma viagem repleta de reviravoltas e mistérios. A primeira impressão de Invasão Secreta foge da comodidade e constrói um âmbito intranquilizador de desconfiança. Ao próprio tempo, desconstrói para o observante toda a registro feita de Nick Fury no universo cinematográfico da Marvel, mostrando que Fury deve muito mais do que pensávamos para a aldeia Skrull. Logo de início, o moço caso da enlace trata de condizer o cliffhanger abandonado no caso anterior, ao próprio tempo que explica quanto os Skrulls se adaptam tão velozmente a espionar a vida de pessoas que acabaram de copiar. Nesse sentido, a história funciona perfeitamente, neste instante quanto reação do que aconteceu no terminal do caso anterior, bom, é no mínimo conveniente. O vídeo contém spoilers sobre acontecimentos recentes da série, caso não tenha visto ainda, recomendo que pause esse vídeo e volte depois. Beleza? Ou assista por sua conta em risco. Are you a leader of Skrulls? Or a worst enemy? Gaia foi atingida por um tiro de Gravik no terminal do episódio 3, e foi deixação ali, jogada, sem que Gravik sequer conferisse se ela estava realmente morta ou não. Vou defender que, de fato, Gravik não estava se importando se ela realmente tinha ou não morrido, pois para ele, tudo estava saindo concordante o planejado. E, assim, sem mais nem menos a série tenta conduzir ao observante que uma das personagens principais da trama tenha morrido. Sim, funciona, já que boa parte da trama gira ao redor dela. Como pensando, no próprio trailer mostrava que ela veria o pai morto, não causou nenhuma choque em nós. Tendo isso em vista, mais do que previsto que a personagem voltasse. Afinal a mesma agora estava traindo Gravik, e afora disso sabia dos planos da invenção do Super Skrull. Então o que impediria ela de utilizar o projeto que ela ajudou a construir esses poderes em seu povo, nela mesma? E mesmo aí, que ela fosse boa ou não já estava injetada nela. O problema é que as cenas isso é apresentando de figura sobremodo apressada, em figura de recordação no começo do acontecimento, quanto se toda aquela estrutura sobremodo protegida, apresentada no acontecimento passado, fosse um tanto muito fácil de se utilizar e sem nenhuma proteção. É derivado de uma sequência de episódios com cenas bem desenvolvidas, isso acaba destoando perfeitamente da timbre da série. Após esse momento, a série gira para o próprio Duque e de espionagem, trazendo mais certa ocasião diálogos com saúde construídos e reflexivos, e mostrando que por mais que alguns personagens possam hospedar o próprio objetivo, eles decididamente não são obrigados a fazer o que são pedidos a eles, é mais um jogo de conversas e acordos entre espécies. Logo fica desnublado que uma das intenções de Gravik é isolar cada hora mais Nick Fury. Distante do próprio trabalho, desconfiado da própria esposa e qualquer amigo restante. Após confirmar que Rhodes foi trocado por um Skrull, e que é ele o proximidade direto de Priscila, esse plano fica até agora mais descuidado. Só acho que está caindo num tópico da Marvel de sempre, o miserável vilão cozinhando o herói como se aprecia até esfarelar o mocinho, que de uma hora para outra, o protagonista consegue se salvar sem grandes ideias. Após mais comunicação com tons de poesias, de camadas e muito com cena desenvolvida entre Fury e Priscila, com certo toque de Sr. e Sra. Smith, o próprio se vê sem aliados na SHIELD, sem contatos confiáveis no governo e aqui sem sua companheira totalmente verdadeira, restando levemente Talos. A série começa a se precipitar e retirar-se do timbre de espreita que vinha construindo desde o início, e acaba partindo para energia conveniente. Parece mesmo que o roteirista, Kyle Bradstreet e o diretor Ali Salim tiveram que enfiar um incidente de energia, de forma abrupta. A perdida de timbre é tanta que é caro pensar que as mesmas pessoas que escreveram e dirigiram o contato precedente a esse incidente foram as mesmas que optaram por executar mais rápido os pensamentos dos personagens. Não que acaia muito a qualidade da série, não mesmo. Mas difere muito do crime do episódio 1, que acontece na Rússia. Aqui vemos um Gravik completamente desprevenido em aproximação ao seu plano, que mesmo nesse caso estava sendo frio e descuidado com as próprias ações logo após deixar Gaia jogada por aí, dando tiros ao vento a qualquer custo. Capangas aleatórios atirando ao vento. Parecendo mais um filme B de energia geral do que a série com saúde desenvolvida vinha sendo apresentada.
Queriam que a turma se apegasse a Talos, mas morreu tão fácil que raramente alguém vai lembrar dele no futuro. Se é que ele realmente morreu. A coleguismo até agora permanece obscuro em Invasão Secreta, próprio entre os aliados mais próximos. Muito conforme com o episódio 3, a quarta parte segue com lembrança que aprofunda o relacionamento entre Nick Fury e sua mulher secreta Skrull, Varra, que opera disfarçada com uma humana chamada Priscila. Embora seu trabalho cotidiano de ser espiã tenha sido fracassado já que se apaixonou por um humano, os dois de alguma forma conseguiram tornar-se juntos casal escondido por décadas. Desta vez, eles se encontram em um restaurador de Paris depois dos eventos climáticos de Os Vingadores. E em um tom genuíno da maior extensão do MCU, no aberto sentido de continuidade, crédito dos textos de Brian Taccaroni que Fury conquistou em 2012 com a situação dos Skrulls por meio de apenas algumas linhas. That I would never hurt you. Infelizmente, a emoção de resultados mistos permeia a ampla peça de acontecimento. Por um pecado simples de não explorar mais o potencial. Assim quanto no episódio 2, os melhores momentos aqui derivam dos personagens singelamente sentando e conversando uns com os outros. A discussão entre Fury e Priscila sobre os poemas de Raymond Carver fornece a embaraço dorsal emotivo do acontecimento. Mesmo em que ocasião sabemos como Priscila foi recrutada para a função de Gravik, ajuntado com o Hold representado por Skrull. Tudo como alguém quer sentir nesta alma, ser amado, quanto os dois reconfirmam no incidente posterior, em que ocasião fica sem graça pois cada um deles alcançou um dilema embaraçoso e deve eliminar um ao outro. Mas somos pegos pelas ideias já vistas em outros projetos, foram repetidos novamente dentro do MCU, possíveis vilões sendo pegos no emocional e se tornando carismáticos. Obviamente, os próximos episódios são uma estrutura para Gravik se tornar o Super Skrull. Essa parte também já aparecia nos trailers da série dando a entender que poderá ser explorado para uma futura nova temporada. No final das contas, é um meio para um fim, agora que a sequência é relativamente com cena rápida, no qual Gravik mata Talos bem de frente de Fury, o que significa que a escolha de mortes no fim de fato será encarar a prematura morte de Maria Hill na tentativa de impactar imediatamente o público levemente para a retenção, a falsa ruína de Gaia na semana passada, e agora Talos. A questão que desconfiamos dos últimos episódios finais, as apostas não parecem tanto claras quanto antes. E sem as faíscas divertidas entre Fury e Talos para reger a ação, ou se Talos morreu mesmo, é embaraçoso pensar o processo que Invasão Secreta seguirá. Mas, com os Skrulls que mudam de forma, os fãs até agora torcem para que Invasão Secreta mude para melhor, ou melhor, volte como estava nos 2 primeiros episódios. Mas será que até agora dá tempo? This is my war, alone. And I'm the last person standing between them and what they really want. Bem-vindos, queridos espectadores, a mais uma análise empolgante de uma das séries mais aclamadas do momento. Hoje, mergulharemos fundo no 4º episódio de Invasão Secreta. Preparem-se para uma viagem repleta de reviravoltas e mistérios.